Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, a fim de que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos começar então a nossa segunda aula de nosso curso de Noções de História da Igreja Católica, hoje adentrando em 3 temas que são de grande importância para nós entendermos uma série de questões, de conceitos que nós vamos precisar ao longo de todo o nosso curso. Então, ao longo de todas as aulas subsequentes a esta, nós iremos depender de certas noções que nós veremos nesta aula, mais especificamente do que é a história eclesiástica, como ela é dividida, acerca um pouquinho, muito pouco, da história de Israel, e por fim, nós veremos um pouco também de uma definição da Igreja Católica. Então, espero que todos nós possamos aproveitar muito este dia. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela e espero que todos possam ver a apresentação. Estão todos vendo, por gentileza? Todos podem ver? Sim, não? É visível? Para mim tá aparecendo. Certo. Então vamos começar a nossa apresentação. Ok, muito obrigado. Então vamos começar. Então, a nossa aula 2, o primeiro tema que nós trataremos é sobre a divisão da história da Igreja. Então, várias divisões em períodos da história da Igreja são feitas pelos autores eclesiásticos. Predominam 3 formas. Então, há 3 tipos de divisão que os autores que escrevem sobre a história da Igreja geralmente se utilizam. A primeira delas é por temas, a segunda forma é por datas e a terceira é por século. Então, nós vamos encontrar autores que empregam uma ou outra dessas divisões, ou desses modos de dividir a história da Igreja em suas obras. Então, nós vamos ter algumas formas de dividir a história da Igreja. E, então, a primeira delas é por temas. Nós temos, então, o Daniel Hopes, que possui a maior obra que nós temos em língua portuguesa sobre a história da Igreja, 10 volumes, 6.000 páginas, a mais completa que nós dispomos. O Padre Alfredo Sainz, que recentemente foi publicado pelo Centro Dom Bosco, com uma história da Igreja em 5 volumes. O Dom Bosco, não é, com o seu compêndio de história eclesiástica, também vai bastante por temas. O Pierre Pierrat, com a sua história da Igreja, também divide por vários temas, e são temas bastante simples, bastante interessantes. E a nossa autora de referência, a Zaira Cantanhede, também divide a história da Igreja por temas. Às vezes, vocês vão perceber que estes temas não seguem necessariamente uma ordem cronológica. Às vezes ela avança e retrocede na história para falar do tema que ela se propôs a escrever naquele momento. Em segundo lugar, nós temos as divisões por datas. Então, alguns autores preferem não elencar temas especificamente, mas obedecer certas datas que são importantes para a história da Igreja
ou também para a história geral, e assim eles constroem os seus capítulos, as suas partes, de acordo com os temas, aliás, de acordo com as datas que abarcam um certo número de temas. O que mais retrata isso é o Frei Dagoberto Romagui com os seus 3 volumes sobre a história da Igreja, que foram republicados recentemente. O Dom Jaime Câmara, o arcebispo do Rio de Janeiro, que escreveu um compêndio de história eclesiástica, mas que já está há muito tempo fora do mercado. E o padre Miguel de Oliveira, que é um padre português, que também fez um livro de história da igreja. Esses 3 e alguns outros seguem especificamente datas. Então, vai do ano tal ao ano tal, é o período tal. Depois, ano tal, outro período. Nós vamos ver um pouquinho mais dessa divisão logo depois. Em terceiro lugar, quem divide a história da igreja por séculos, temos 3 exemplos: o Roland Fröhlich, que é aquele da história da igreja, aquele que eu lhes mostrei na aula passada, o professor Felipe Aquino, com seus 3 volumes, bem divididos por século a século, e o padre Antônio Rivero, dos Legionários de Cristo, que escreveu uma história da igreja de século a século, que também é muito interessante. Bom, com relação a essa divisão, alguma dúvida? Eu imagino que não. Bom, então, prosseguimos. A divisão que utilizaremos na formação se baseia na clássica periodização escolar da história secular, em 4 períodos bem definidos. Então, nós não vamos nos basear nessas formas de dividir a história da igreja, porque o nosso objetivo, como foi dito na aula passada, é de fornecer noções acerca dos períodos históricos, dos temas e dos eventos da história da igreja. Portanto, fica um pouco mais didático nesse sentido, um pouco mais palatável, seguirmos então o esquema clássico que todos nós aprendemos no nosso ensino médio, no ensino fundamental também, enfim, e que nós estamos acostumados a ver. Aquele clássico esquema que divide a história geral em 4 períodos: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, nós temos na Antiguidade um período que vai do ano 3000 antes de Cristo até o ano de 476 depois de Cristo, que teve um errinho. Mas o que acontece em 3000 a.C. é provavelmente a data da invenção da escrita. Então, primeiro sistema escrito, escrita cuneiforme, a escrita egípcia e outras formas de escrita surgiram aproximadamente em 3000 a.C. E em 476 d.C., nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Quando o cristianismo vai surgir no primeiro século depois de Cristo, ou como alguns preferem chamar, depois da Era Comum, ou na Era Comum. E o que vem antes de Cristo é chamado também por uns de antes da Era Comum. Depois nós temos a Idade Média, que compreende um período de quase 1000 anos, do ano de 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Essas 2 datas se referem especificamente ao Império Romano. A primeira se trata da queda do Império Romano do Ocidente e a segunda, 1453, trata-se da queda do Império Romano do Oriente. Então, a Idade Média a sua divisão gira em torno do Império Romano. Quando o Império Romano do Ocidente cai, surge posteriormente uma
Europa, como nós a conhecemos, até que depois esta Europa se vê ameaçada pelos turcos otomanos, que tomam Constantinopla e então começam a trilhar um caminho para a descoberta do Novo Mundo. Com a modernidade, nós temos um período um pouco menor, mas que vai de 1453 até 1789. Então, 1453 sabemos que é a queda de Constantinopla e 1789 é o ano da Revolução Francesa, que vai mudar toda a configuração política, social, religiosa e até econômica do mundo inteiro a partir daquela data. E desde a Revolução até a atualidade, nós vivemos então na Idade Contemporânea. Provavelmente no futuro, se acontecer algum evento que os historiadores acreditem que seja uma mudança de fato de época, de era, então este período já não será mais contemporâneo, mas será renomeado com um outro nome. Embora alguns queiram chamar este período de pós-modernidade ou alguma coisa nesse sentido. Com relação a essas divisões, está compreendido? Está compreendido que nós vamos orbitar, que nós vamos dirigir o nosso curso a partir desta divisão? Todos entenderam também essa divisão, que é clássica? Eu pressuponho, então, que sim. Demos continuidade. Bom, então, além dessa divisão, eu encontrei uma obra muito interessante, uma sugestão de divisão de história da igreja que achei muito significativa, que realmente nos mostra a grandeza da história da igreja a partir de 3 ou 4 momentos. Então, o historiador da Igreja Carlos Verdetti utiliza uma interessante divisão da história da Igreja em 3 ou 4 períodos. Então vejam só que interessante. Nós temos a pré-história da Igreja, a proto-história da Igreja e a história da Igreja propriamente dita, que pode ser dividida em 2 grandes partes que correspondem aos 2000 anos. Um só. A pré-história da igreja corresponde à história de Israel, história sagrada, história bíblica ou história do povo de Deus, das origens até a vinda de Jesus. Então, a igreja não é um fenômeno histórico, não é uma instituição que surgiu do nada e que de repente passou a ter o tamanho de destaque que possui. Não, mas ela foi preparada ao longo de toda a história por Deus. Então, essa preparação da igreja, que antecedeu ainda a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chama-se então, segundo Carlos Verdetti, pré-história da igreja. A história de Israel, a pré-história da igreja, a história da preparação da igreja e também, é claro, a preparação da vinda do Messias, do qual surgiu a igreja. Depois temos a proto-história da igreja, que corresponde ao mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a sua vida oculta e pública, conforme os 4 santos evangelhos. Então, Israel é toda uma preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, para a igreja. Por isso, então, é que com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, então, começa a ser diretamente gerada por nosso Senhor Jesus Cristo.
É como se fosse os meses que antecedem a gestação, o nascimento da igreja, melhor dizendo, é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os seus feitos, todas as suas realizações são como a gestação da igreja, enquanto a história de Israel é como se fosse a história dos nossos antepassados. E essa história de Cristo como se fosse a história dos nossos pais que nos geraram. E a história da igreja é propriamente a história da instituição que foi gerada por nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Ele mesmo deu o início a partir de si mesmo, para cumprir a sua vontade, para continuar a sua obra salvadora. Isso nós trataremos melhor na próxima aula. Mas então, com Cristo, nós temos a igreja sendo preparada, sendo formada ao longo dos seus 33 anos de vida aqui nesta terra. E depois temos então a história da igreja, a história eclesiástica, a história propriamente dita da Santa Igreja, que são praticamente 2000 anos, desde o Pentecostes até os dias atuais, e que apenas vai se encerrar com a parousia. O que é a parousia? É a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendido esta questão, 3 períodos então da história da Igreja: pré-história, proto-história e história. Pré-história, história de Israel. Proto-história, o mistério de Cristo. História da Igreja, esses 2000 anos, desde Jesus dos Apóstolos até os dias atuais, e que vai ainda muito tempo, só Deus sabe quando, até nosso Senhor retornar. Compreendida esta questão? Porque ela é essencial para nós. Entendido, meus caros? Peço que falem, por gentileza, se está compreendido, porque é uma noção importantíssima. Muito bem, eu imagino que sim. Certo. Então, com relação à história da Igreja, propomos a seguinte divisão com base em Romag, Câmara, Oliveira e outros, em pelo menos 8 períodos históricos. Então, se nós queremos uma divisão própria da história da Igreja, eu me permiti, então, utilizando desses 3 autores e mais algumas outras fontes que eu li, que eu pesquisei, de fazer uma divisão da história da Igreja que segue em muito esses autores, com talvez alguns pequenos acréscimos, um que eu destacarei para vocês no final, com relação a esta divisão. Então, se nós fôssemos fazer um curso de introdução à história da Igreja, ou propriamente da história da Igreja, um curso mais longo, mais detalhado, nos séculos, nos fatos, etc., poderíamos nos utilizar desta divisão seguinte, em 8 períodos. O primeiro dele corresponde, então, ao ano 33 e vai até o ano de 313. O que acontece durante este período todo? Quais são as referências que correspondem a essas datas? Do surgimento do cristianismo ao Edito de Milão. Então, nós temos praticamente 280 anos que correspondem a um primeiro período da história da Igreja, a Igreja perseguida, a Igreja dos mártires, a Igreja martirizada pelo Império Romano, até o seu reconhecimento por parte do Estado Romano. Depois nós temos um segundo período entre 303 e 622, que é do Edito de Milão ao surgimento do islamismo.
Então, a partir do ano 313, a igreja entra numa nova configuração, um novo período. E com o islamismo, toda a questão geopolítica e também religiosa começa a sofrer as interferências do Islã. Por isso é que é uma data muito importante. Num terceiro período, temos do surgimento do islamismo ao cisma do Oriente. Então, a partir do momento em que surge o Islã, já existe uma reação cristã a tudo isso, já começa a ser formada um Ocidente propriamente dito, independente já do falecido Império Romano e do distante Império Bizantino, um Ocidente formado a partir dos bárbaros, dos povos germânicos convertidos pela Igreja, e de uma igreja no Ocidente que cada vez mais cresce e expande os seus domínios, entre aspas, a sua área de influência, até o momento em que as tensões entre Ocidente e Oriente se tornam insustentáveis e essas partes então se separam a partir do ano 1054. Do cisma do Oriente, então, ao cativeiro de Avignon, nós temos um quarto período. Então, com o Oriente separado da Igreja, a Igreja então segue a sua história praticamente no Ocidente. E então a Europa, como nós a conhecemos, já está surgindo, já surgem os grandes países, as grandes potências europeias. A Igreja também entra num período de grande poder político e religioso, até o momento em que todo esse poder, toda essa influência, infelizmente, levam a um período muito complicado, que é o do cativeiro de Avignon, que depois também vai resultar com o cisma do Ocidente e que vai contribuir para o enfraquecimento do prestígio político e moral da Igreja e que vai ter outras consequências mais à frente. Este período que eu acabo de me referir, do cativeiro de Avignon, do cisma do Ocidente e de outras questões, como a Renascença, por exemplo, fazem parte deste quinto período, que vão do ano de 1309 ao ano de 1517. 1517 é o ano da Reforma Protestante, com o Martinho Lutero. Depois, o sexto período corresponde ao início da Reforma Protestante até a Revolução Francesa. Então, a Reforma, ela acabou resultando num novo cisma ocidental. Este, infelizmente, definitivo, ou pelo menos duradouro até o presente dia, e que mudou toda a configuração da religião na Europa, e por conta disso, muitas guerras, muitos conflitos, muitas discussões, e todo este contexto religioso, político, acabou séculos depois, resultando da Revolução Francesa. O sétimo período, então, que vai da Revolução até o ano de 1962, é um período, então, em que a Igreja passa por grandes transformações internas e externas, graças a uma mudança muito drástica da configuração política, da compreensão do papel da Igreja na sociedade, etc., e com muitos outros acontecimentos relevantes, até o momento em que se inicia o Concílio do Vaticano II, que é o nosso paradigma eclesial, ou seja, que orienta toda a nossa vida da Igreja na atualidade. Então, desde o concílio até os dias atuais, nós então vivemos em um período em que nós nos pautamos por tudo aquilo que o Concílio Vaticano II fez, refletiu, decretou, propôs e tem proposto através dos últimos papas ao longo de quase 60 anos. Sobre essa divisão de história da Igreja feita com o auxílio de alguns autores e algumas intervenções minhas compreendido, a minha intervenção consiste em adicionar este oitavo período, que não está nos outros livros
pelo menos esses que tratam de história por temas, porque são livros um pouco mais antigos. Então, podemos dar continuidade? Compreendido essa questão? Sim. Muito bem. Então, temos esta divisão. Quem sabe, se nós fizermos futuramente um curso, uma introdução, possamos utilizá-la e nos detemos melhor nesses períodos históricos. Muito bem, nós vimos que a história da igreja pode ser dividida em 3 grandes períodos: pré-história, proto-história e história. É importante que nós, antes de começarmos a estudar a história propriamente dita, conheçamos algo da pré-história e da proto-história, ou seja, da história de Israel e da história de Nosso Senhor Jesus Cristo, do seu mistério. Então, brevíssimas noções de história sagrada. Conhecer a história de Israel é um dos pressupostos para conhecer melhor o cristianismo e a história da igreja, pois é a partir do povo eleito que Deus se revela. Começa a economia da salvação. Saem as primeiras escrituras e finalmente é daquele povo que surge o Messias ungido, Deus Filho Jesus Cristo. O povo hebreu foi um dos primeiros a registrarem suas origens com riqueza de detalhes. Porém, os historiadores, arqueólogos, exegetas e teólogos atualmente concordam que existe uma diferença entre a história de Israel narrada, bíblica, e a história de Israel acontecida, real, o que não implica desmentir em tudo a historicidade da Bíblia, mas compreender a Bíblia como história teológica ou salvífica de Israel e da humanidade, principalmente no Antigo Testamento e em alguns aspectos no Novo Testamento. Bem, então, por que é importante, num primeiro momento, nós termos noções, por mais simples, básicas e breves que sejam, da história sagrada? Porque, como eu já disse, a história da igreja não começou de um dia para a noite. Ela começou desde sempre. Então, desde sempre, o Senhor Deus quis reunir a humanidade numa única sociedade humana, formada graças a Ele, que é Deus, então também uma sociedade divina, e com isso convidar todos os homens para estarem em comunhão com Ele, para uma vida divina. Por isso, então, é que ele fez aquelas várias alianças no Antigo Testamento, a começar com Adão e Eva, os primeiros a serem criados por Deus. Depois, Noé, depois os patriarcas, depois com o povo de Israel, libertado do Egito, depois com os reis e profetas, até aparecer nosso Senhor, a plenitude da revelação. Então Deus foi preparando a salvação e também foi preparando a história da igreja. Isso que quer dizer economia da salvação. Deus foi aos poucos ao longo da história nos salvando. E nesse modo como Deus nos tem salvo na história, realiza uma história. Essa história é atualmente a história da igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus já fazia história com um povo. Por isso é que é uma pré-história da igreja. Então, conhecer a história de Israel é muito importante para conhecermos a história da igreja, para entendermos que essas histórias estão em comunhão, estão em continuidade. Então, não é que Israel, o povo eleito, tenha desaparecido da história e depois emergiu a igreja. Não. O povo eleito continua como um novo povo eleito, que é o povo da igreja.
Isso nós vamos entender ao longo das nossas primeiras aulas. O que mais então? É deste povo que surgiu nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se encarnou em Israel, na Palestina, lá no meio daquele povo que foi há muitos séculos chamado por Deus para formar com ele uma aliança. Então ele não veio para os pagãos, não veio necessariamente entre os gregos, entre os romanos, entre os persas, entre os chineses, veio entre os hebreus, veio entre os judeus, os filhos de Jacó. Por isso é importante conhecermos o contexto e toda a preparação para a vinda de nosso Senhor, que vai culminar então com o seu mistério pascal. E após o mistério pascal, a igreja surge então como a testemunha, a missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. E na Bíblia nós vamos encontrar essa história detalhada com muita riqueza. Mas atualmente nós sabemos que nem tudo aquilo que foi narrado corresponde necessariamente a um acontecimento histórico como ele de fato aconteceu. Então é uma história narrada, é uma história teológica, é uma história que tem o objetivo não de contar como as coisas exatamente aconteceram, mas de contar como as coisas aconteceram a fim de nos ensinar uma verdade para a nossa salvação, a fim de nos mostrar como é que nós, a partir da compreensão daquele momento histórico, podemos melhor compreender o momento presente. Então, a Bíblia não é um livro de história, de historiografia, como os livros do Heródoto, os livros do Tucídides, os livros de outros historiadores clássicos, gregos e até romanos também. Mas é um livro que conta a memória de um povo que foi sendo trabalhado ao longo de séculos, que foi sendo influenciada por várias questões políticas, sociais, econômicas, religiosas e etc. Então, é uma grande construção histórica e nós sabemos, inspirada por Deus, como é a Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O que a Bíblia busca de historicidade, então, ela busca fazer uma história teológica, ela busca uma verdade teológica que salva o homem, enquanto a historiografia e outras ciências buscam a verdade factual. Querem saber o que aconteceu com a maior precisão possível em determinado evento histórico. A Bíblia não quer isso. A Bíblia quer narrar um fato histórico, uma memória, uma tradição antiga, e para que a partir dela nós possamos tirar uma mensagem teológica, uma verdade da fé, um fato que possa influenciar o modo como nós vivemos atualmente. Então, os eventos históricos, principalmente do Antigo Testamento, foram escritos muitos séculos após o seu acontecimento real, ou muitas vezes de uma outra forma que pudesse ilustrar, a fim de contribuir para essa teologia, para essa religião, aquilo que aconteceu no passado. Também com o Novo Testamento isso ocorre, mas com um espaço de tempo menor e de uma outra forma, de uma forma, vamos dizer, que é um pouco mais próxima da realidade, com algumas inserções com propósitos puramente teológicos também, como nós sabemos. Mas com isso nós não desmerecemos a historicidade da Bíblia de modo algum. A partir da Sagrada Escritura podemos compreender muito sobre o mundo antigo, muito sobre aquele Oriente próximo e o médio também, com dados que não existem em outros lugares e que são comprovados pela arqueologia e por outras ciências também. Mas o importante é que nós tenhamos a noção de que Deus preparou a igreja a partir de Israel, que é a preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o auge da história
Jesus, a sua revelação, a autorrevelação de Deus. É o auge da história. A igreja é a continuidade de nosso Senhor Jesus Cristo na história, agindo com a sua autoridade, agindo pela sua autoridade na história até o momento em que ele retornará e ele vai fechar a história, ou seja, ele vai levar todas as coisas à plenitude, restaurar todas as coisas em Cristo, né, como é o lema do São Pio X. Então, a partir dessa narrativa teológica e a partir dos fatos históricos comprováveis de Israel, nós podemos então chegar a mais ou menos 12 períodos que correspondem à história de Israel, com o simbolismo das 12 tribos. Então vejam só que interessante. Temos 12 períodos então da história de Israel. O primeiro deles começa pela criação e vai até Abraão. Não temos condições de determinar, nem pela história, nem pela ciência, nem pela própria Bíblia também, ou por qualquer outro meio, especulação, quando é que se deu a criação de todas as coisas. Mas nós temos a certeza da fé de que a criação do mundo aconteceu há muito tempo por Deus. E até o momento em que Abraão surge como um grande personagem histórico, como um grande pai, como um grande fundador de Israel, nós temos então um primeiro período da história. Grande, enorme período da história, com a criação até Abraão. Depois nós temos um período de mais ou menos 600 anos, que vai corresponder de 1850 a 1250, que vai ser aquele período clássico da história de Israel, com os patriarcas, com a escravidão no Egito e com o início da libertação de Israel com o Êxodo. Então, todo o livro do Gênesis vai então se ambientar neste primeiro período, aliás, neste segundo período histórico e também um pouco no primeiro período histórico. Depois nós temos o terceiro período, que são os 40 anos do Êxodo, aproximadamente de 1250 a 1210 a.C. Aí nós temos os outros 4 livros do Pentateuco, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que vão contar esta história desta passagem da escravidão para a liberdade, do Egito para Canaã, a terra prometida, e todos os desdobramentos disso. No quarto período, então, quando Moisés morre e não entra na terra prometida, Josué, então, é escolhido como líder e depois dele os juízes de Israel, até o último juiz, que foi, então, o profeta Samuel. Isso em 1210 ao ano de 1030. Nós sabemos lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, que o povo pede um rei. E então, Deus atende esse pedido e, através de Samuel, unge então para rei Saul, da tribo de Benjamim. Sabemos que Saul é sucedido por Davi, que é um grande, o maior rei que Israel já teve, provavelmente, em questão de sua grandeza pessoal e de seus feitos também, que reinou por 40 anos e que depois passou para o seu filho Salomão, que construiu o templo, enfim, que era muito rico, muito poderoso, muito sábio, mas que no final teve a infelicidade de cair na idolatria e teve o seu reino dividido entre o seu filho, Roboão, e um de seus servos, Jeroboão. Então, Israel, que era um único reino, se divide em 2 reinos, no norte e no sul, que correspondem ao nosso 6º e 7º período da história de Israel. O 6º período, então, da história de Israel é o período do Reino do Norte, em que Jeroboão separou as 10 tribos do norte de Israel e fez para si um reino. Este reino, então, vai cair no ano de 722, com a invasão dos assírios em
Samaria, que é a capital do Reino do Norte. Então, quando fala a partir desse período, a partir do primeiro livro dos reis de Israel, entendamos então que este Israel é apenas o norte. E quando fala em Judá, entendamos então que estamos falando no reino do sul, o reino das tribos de Judá em Benjamim, com a capital em Jerusalém, onde está o templo, e este reino vai durar um pouco mais, vai até o ano de 586, quando então ocorre o cativeiro da Babilônia, quando então o templo é destruído, quando então Israel entra num novo período muito importante da sua história. Durante os anos de 586 a 538, Israel ficou cativo na Babilônia. Muitos judeus foram deportados por Nabucodonosor para a Babilônia e lá eles ficaram até que em 538, com o Edito de Ciro, esses judeus podem retornar para Jerusalém e para o reino de Judá e podem então reconstruir o templo, reconstruir a cidade, os muros e reconstruir até mesmo a própria religião. No nono período, então, que vai começar com o Edito de Ciro e com o domínio persa, porque Ciro era o rei dos persas, e vai terminar com o domínio macedônico. Este é o período da reconstrução e da formação de Israel como nós conhecemos, através das Escrituras, e como Jesus conheceu. É a partir deste período que o judaísmo da época de Jesus está sendo formado, está sendo constituído. Também o judaísmo da época dos apóstolos. Começa a partir deste período. No 10º período, então, nós temos, a partir da dominação de Alexandre o Grande até a revolta dos Macabeus, um período bastante conturbado. Alexandre o Grande, então, é o rei dos macedônios, ele vai conquistar quase boa parte do mundo conhecido, vai morrer muito jovem, os seus generais vão brigar pelos seus domínios e vão surgir outros impérios que vão disputar poder. O último desses impérios é o Império Seleucida, do qual vai surgir o terrível Antíoco Epífanes IV, que vai então perseguir os judeus. E alguns judeus, os filhos, os chamados Macabeus, Matatias, Judas, Simão, João, eles vão então se revoltar contra Antíoco IV Epífanes e vão tentar restaurar a liberdade de Israel. E eles conseguem, fazendo com que Israel entre num outro período, 11º, período dos Macabeus, do reino dos Macabeus, que depois acaba se envolvendo com os Asmoneus, que são vizinhos de Israel, até o momento em que chegam os romanos, e eles passam a dominar, então, toda a Palestina. É aqui nesse período, então, que nós vemos o início da política ou da política em Israel, com a qual Jesus e os apóstolos vão se defrontar décadas depois. E então, o 12º período e último desta pré-história corresponde então com a dominação romana, quando Pompeu invade Jerusalém e coloca umas tropas lá no ano 63, até a destruição do segundo templo no ano 70, com a primeira revolta judaica e com então a invasão, o cerco de Jerusalém pelo general Tito, que vai destruir o segundo templo, matar milhares de judeus e expulsar muitos outros, fazendo com que aquele povo então se disperse. Nesse 12º período nós temos ao mesmo tempo também a história da igreja e a igreja surgindo a partir de Cristo, né? A proto-história da igreja, e a partir de Pentecostes e dos apóstolos, começando a história da igreja propriamente dita. Até o momento em que Israel desaparece da história, mas a igreja continua.
Ocorre, então, uma transição a partir de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse 12º período no qual ele, então, se encarna e, então, realiza sua grande obra salvadora e institui a Igreja como continuidade da sua obra, da sua missão. Alguma dúvida? Eu sei que são muitas datas, muitos conceitos, muitas coisas para absorvermos, mas ao longo do tempo nós vamos digerindo, nós vamos internalizando todas essas informações. Alguma questão? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ficou claro essa divisão? Bom, então podemos passar. Eu não estou vendo o chat, mas podemos passar então para o nosso último tema da aula de hoje, com um pouco mais de rapidez, e depois podemos, se der tempo, responder alguma questão. Então, nós vamos estudar um pouquinho da história da igreja. E seria muita ingenuidade, ou pelo menos seria muito contraditório, se nós estudássemos história da igreja sem saber o que é a igreja. Então, como é que nós vamos estudar uma coisa, um objeto, sem saber primeiramente o que ele é, como ele se define, como ele se caracteriza? Então, é importante ter em mente que a nossa visão da Igreja Católica nesta formação é esta. Nós não estamos considerando, em primeiro lugar, uma instituição política, uma instituição econômica, uma instituição intelectual. Tudo isso vem depois. Para nós, vem a Igreja segundo esses conceitos, segundo essas definições, segundo esta imagem de igreja, ou melhor, que a igreja tem de si mesma e que ela expressa em alguns documentos importantes. Eu tomei como referência o catecismo e o compêndio do catecismo. E cada uma dessas definições, separadamente ou em conjunto, expressam um pouco da realidade que é a igreja. A palavra igreja católica, aliás, estas palavras são duas palavras gregas que querem dizer reunião, igreja, né? Eclésia, eclesia, reunião, assembleia, convocação, e católica, né? O grego quer dizer universal, do todo ou que vem do todo. Então, juntando essas duas palavras, nós temos a reunião do todo, ou a Assembleia Universal, ou qualquer coisa semelhante. Então, essa é a etimologia de Igreja Católica, né? Então, nós temos algumas definições que eu tirei do Catecismo e do Compêndio. Primeiro de tudo, a Igreja é povo de Deus. É a reunião de todos os filhos de Deus batizados em torno dele. A Igreja é, então, o novo povo de Deus, como nós veremos. A igreja também é um mistério, então nós podemos trazer várias definições de igreja, mas no fundo, o que ela é em sua inteireza, em sua grandeza, em sua compreensão, ela é um mistério para nós. Só Deus realmente sabe a totalidade daquilo que é a igreja, porque ela é uma realidade sobrenatural e também natural, que ultrapassa o nosso entendimento. Depois nós temos a igreja como sacramento universal de salvação. Então, para que a igreja existe? A igreja existe para salvar. A igreja não existe para condenar, não. A igreja é um instrumento de salvação feito por Jesus para salvar toda a humanidade, para reunir toda a humanidade em torno dele, em torno dos meios que ele oferece para a salvação, que são os sacramentos,
em torno da fé, em torno da oração, em torno da vida. É para isso que nosso Senhor instituiu a igreja. Mas a igreja também é esposa de Cristo. Quem puder, leia esta passagem depois, João 3, 29 ao 30, que é uma passagem belíssima. Ela é a esposa de Cristo, a esposa imaculada. Jesus contraiu um casamento, contraiu um matrimônio com a igreja, assim como Deus Pai desposou Israel, Deus Filho, Jesus Cristo, desposou a igreja. A igreja também é corpo místico, como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios. Ou melhor, ela é o corpo do qual Cristo é a cabeça. Então, nós formamos uma unidade com Cristo. Nós, os membros, estamos ligados a Jesus Cristo, que é a cabeça. E então, a igreja também é comunhão. Ela é partilha pela fé, sacramentos, oração, vida e obediência a Deus. E esta obediência também aos legítimos pastores instituídos por Deus. A igreja também é casa de Deus e templo do Espírito Santo. É o lugar onde Deus se manifesta. Então Deus age na história através da igreja. A partir da ascensão de Jesus Cristo, do Pentecostes, Deus passa a agir através da igreja ordinariamente. Claro, ele age como ele quer, ele não tem limites para o seu amor, para a sua ação, para o seu projeto de salvação. Ele pode salvar da maneira que ele quiser, mas nós sabemos que a igreja é um lugar certo onde Deus age. Nós podemos ter a certeza de que Deus age na igreja, que Deus salva pela igreja, que Deus atua na igreja. Isso a nossa fé católica nos dá certeza. E o que esta igreja é? Ela é una, santa, católica e apostólica, como nós rezamos no credo niceno-constantinopolitano. Una, santa, católica e apostólica. Por quê? Se uma é a cabeça, um só é o corpo. Se a cabeça é santa, o corpo também é santo. Se é católica, ou seja, se é universal, é para todos, não é para um grupo exclusivo. Se ela é apostólica, é porque vem dos apóstolos, e os apóstolos vêm de Cristo. E onde, segundo o Catecismo de São Pio X, pode-se encontrar a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica? Na Igreja Romana, onde está a sede da Igreja, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, e lá colocada pelo glorioso apóstolo São Pedro em Roma, como nós veremos então nas nossas próximas aulas. Mas o que é importante que nós entendamos, além de tudo isso, a igreja é uma instituição divina. Não foram homens que fundaram a igreja, não foram criaturas humanas que fundaram a igreja. Ela não partiu de um projeto humano, de uma ambição humana, de uma briga com o pastor sei lá qual, ou com a denominação sei lá o que. Ela partiu de Deus mesmo, como nós veremos melhor na próxima aula. A igreja é um novo Israel, ou seja, assim como havia o antigo Israel, o antigo povo de Deus, o povo da antiga aliança, Jesus Cristo realiza a nova aliança. E para isso ele tem um novo povo. Ele quer abraçar o antigo povo e, entre aspas, aquele povo que estava excluído pela sua condição de pagãos, para que esses, os filhos de Abraão, Isaque e Ismael, ou seja, os descendentes da promessa e os descendentes do filho pagão, do filho que não herdou, todos possam formar um único povo em Cristo, através do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. A igreja é a continuação da ação de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua missão salvífica, da sua ação misericordiosa, amorosa e salvadora no nosso meio. Então Deus age na história principalmente através da
igreja. Então Deus continua agindo na nossa história e continuará agindo até a segunda vinda de Jesus, a partir principalmente da Igreja Católica, da nossa santa e querida Igreja. Bom, encerramos os nossos slides por hoje. Com relação a isso, vocês têm alguma coisa para dizer? Alguma colocação? Alguma pergunta? Estão todos me vendo agora, não é mesmo? Muito bem. Então, alguém quer fazer alguma consideração? Ficou claro tudo isso que eu expus para vocês? Puderam compreender? Manifestem-se, por gentileza, no chat, enfim. Ah, sim. Luiz, Sim. Essa questão da igreja, é muito interessante a gente poder frisar a questão que, às vezes, muitas pessoas questionam, né? A respeito da igreja somente a instituição visível, né? Isso. E é importante a gente entender que a igreja, a maior grandeza dela é mais invisível, né? É mais invisível que visível. Que a igreja padecente, a igreja triunfante, né? E que é a igreja na sua totalidade. Então, às vezes, muitas pessoas não compreendem a questão da igreja, que é porque, às vezes, só tem essa visão da terrena, né? Essa visão da instituição terrena. E isso é importante a gente poder compreender um pouco assim, que a igreja, a sua maior grandeza, ela é mais invisível do que visível para nós, né? E a gente aí entra a questão da fé, né? Da gente poder olhar e enxergar a partir dos olhos da fé, né? Do ponto de vista de fé, que ajuda a gente a compreender melhor a igreja. Então, toda essa história, toda essa colocação que você explanou para nós aí, é muito importante para a gente poder compreender a grandeza da igreja, né? Na sua totalidade, toda a história, todos os acontecimentos, e que vai levar a gente a essa compreensão maior, né? Que é a igreja na sua totalidade, na sua grandeza total, né? Isso é muito bom. Eu agradeço muito a sua contribuição, Aldenir, muito precisa, muito boa, muito correta. De fato, se nós olharmos apenas do ponto de vista material, o que nós somos? Nós somos um bando de pessoas diferentes cultuando a um Deus, como qualquer outra religião, como qualquer outro grupo social, religioso, ou como se fôssemos um clube mundial. Mas não é isso. Nós somos, então, membros de uma instituição divina, membros do corpo de Cristo, membros da esposa de Cristo, somos o novo povo de Deus, somos os eleitos, chamados todos para a salvação, todos para fazermos parte da família de Jesus Cristo, para um dia participarmos da sua vida divina, porque ele morreu por nós, para a nossa salvação. E ressuscitando, enviou seus apóstolos, deu a eles o Espírito Santo, para que eles formassem o seu povo e para que trouxessem toda a humanidade em torno dele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma excelente contribuição. Eu vou ficar mais um pouquinho para responder as perguntas, mas vamos então concluir esta nossa segunda aula agradecendo a Deus por tudo aquilo que nós podemos partilhar. Mais algumas indicações eu darei logo depois no nosso grupo do WhatsApp. Mas vamos então nos dirigirmos à Santa e Bendita Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, pela intercessão, com a intercessão também do seu glorioso esposo São José, para que nos abençoe neste mês de Maria e neste dia de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, valei-nos São José, paz e bem a todos. E espero a todos no próximo sábado, se Deus quiser.